Querido Ju deve estar entrando. Quem está chegando agora, seja super bem-vindo, bem-vinda. E aí, Ju, Oi, tudo bem Cris, por bom aí? dia. Oi, Bom pessoal, tudo dia. jóia? Tá me escutando Maravilha. bem, Ju? Tô, tô. Ótimo, maravilha, então. Então vamos lá, né? Para Vamos, nossa live semanal. vamos, vamos em introjeção hoje. É, essa palavra, né, Ju, que está na casa 22 do oráculo, que é introjeção. Primeiro, quem está chegando agora, conta aí para nós, se vocês sabem o que é introjeção, o que acham que é introjeção, para a gente trazer esse conceito hoje na prática, né, Ju? E Eu, comentar mesmo a nossa experiência com essa casa. eu tava até olhando aqui, né, a carta, tudo. Daí, se tirar o tro aqui, né, do meio, é injeção, né? Acaba vindo para mim bem forte Boa. injeção, que é também uma aplicação, né, de alguma forma, algo externo que está sendo introduzido, né, de introdução também, no caso da vacina dentro de alguém, mas acho que pode ser outras coisas, né? Pelo menos é a primeira coisa que me vem mais forte, assim. Amei, já adorei. Olha, nós vamos falar hoje sobre a Casa 22, introjeção. E o Ju já viu aqui na carta que introjeção, que é uma máscara do ego, tem ali, né, injeção. Também nunca tinha pensado nisso. Ó, quem está chegando aqui, viu, Léo? Você chegou na hora aí. Ó, Léo, Iel, ó, só gente doidinha. A D, a Fê, tô adorando essa live de hoje, hein? Já começou disruptiva, viu, Ju? Para a gente Maravilha. falar que injeções a gente permite que os outros deem na gente, né? E que muitas vezes isso vira uma máscara do ego. E aí eu vou até começar a ler, eu vou ler aqui a carta, porque não é nada óbvio essa palavra, né? E é pouco utilizada. E aí olha a casa, introjeção, que o Ju já começou com essa, tá? Introjeção tem a palavra injeção para dentro. Introjeção é a máscara do ego que consiste em incorporar as normas ou expectativas de outra pessoa ou grupo que nos influencia ou domina, principalmente questões e marcas da nossa família de origem. Isso pode gerar conflitos internos, culpa ou frustração. E a pergunta da carta para todo mundo que está aqui com a gente perceber como é que chega, né? Você já se sentiu obrigado, obrigada a agir ou pensar de uma forma que não condizia com a sua verdadeira essência? De onde veio essa pressão? Então, a palavra pressão me chega, né? A pressão externa, pressa, e muitas vezes a gente tem trazido aqui nas lives semanais pressa para ir aonde? Com quem? Por quê? Por que a gente tem tanta pressa na vida? E, na verdade, a única pressa que a gente deveria ter é viver no aqui e agora. Né? Estar aqui, que parece paradoxal, mas quando a gente está no aqui e agora, se você chegou por sincronicidade, que nada é por acaso, esteja aqui. Não fique dando uma passadinha e volta e vai e vem. Ou depois assista essa live gravada, porque é importante a gente parar e refletir. Por que a gente tem tido pressa para ter as injeções dos outros, as expectativas dos outros em nós, né, Ju? Então, eu já comecei também trazendo essa clareza aqui para a gente avançar. Maravilha. Aí eu lembrei até, assim, de uma palavra que eu não sei se vem da psicologia ou não, mas como eu estudei pelo Axis, né, Axis Consciousness, eles trazem também a palavra que eu me lembrei aqui estudando biomimetização, né? Ou de alguma forma que da gente conviver com alguém, às vezes a gente copia, né? Boa. Comportamentos e, enfim, pode copiar várias coisas de uma maneira muitas vezes até inconsciente. Então, eu acho que aqui, se a gente se apropriar, né, de um papel não de vítima, mas de responsável, saber que naturalmente na nossa vida vão ter coisas que vão ser introjetadas, né, ou que vão ser apresentadas,
E aí, conforme você está consciente, aquilo pode, você pode limitar aquilo ou não, né? Dar um limite, ou aceitar e seguir, né? Sem perceber. Eu acabei, acho que muito, lembrei aqui da época de prestar o vestibular, que eu acho que é muito clássico, assim, muita gente, pelo menos da minha geração, da sua, né, Cris, de receber influências, né, dos pais, assim. No meu caso, eu fiz curso técnico que chamava, né, no ensino médio ali. Eu fiz técnico em eletrônica, então eu estudei muito exatas, né? E minha mãe é professora de matemática, né, de formação. Meu pai não tem formação superior, mas ele sempre trabalhou muito com números, assim, né, com venda em números. Então é onde eu tinha, na verdade, auxílio também na minha casa, assim, né, quando eu tinha algum desafio, era muito da área de exatas. E eu, olhando hoje, assim, eu até falo assim, não sei se eu tinha tanta habilidade ou não, mas eu desenvolvi. Eu estudei muito por conta dos meus pais, né? E de alguma forma eu fui fazer estatística, influenciado um pouco até pela minha irmã, que era uma das opções da minha irmã, né? Na época tinha aquele guia de estudante e eu olhei assim o guia, e eu falei, eu acho que poderia ser uma boa para mim, mas não era uma coisa que era clara. O que era mais claro para mim, mesmo assim, era o movimento do corpo. Eu sempre fui muito de praticar atividade física, só que também tinham talvez introjeções, né, ou crenças assim de que Sim. isso não daria dinheiro. Então, de alguma forma, eu vejo que eu segui um pouco do que era importante para minha família. De alguma forma, acho que teve introjeções, mas com o nível de consciência que eu tinha, era, na verdade, o que eu poderia, sabe, Cristian? Não tem Sim. nem como eu falar assim que eu escolheria talvez outra coisa, porque eu não tinha total consciência. Então, acho que foi também um caminho, vou chamar aqui necessário, o caminho que eu optei, só que depois, com mais autoconhecimento, com mais consciência, daí eu fui fazendo movimentos para, de alguma forma, também sair de tudo aquilo que eu introjetei, né? Ou dei permissão para chegar dentro de mim, né? Faz sentido, assim, você escutando, o pessoal também que está aí, provavelmente alguns podem ser que tenham feito também, né, esse tipo de passagem, ou até mesmo mudou de carreira depois, como eu, ao olhar essas introjeções e falar, olha, acho que eu quero ir além agora, indo pelo campo que eu escolho, assim, de uma maneira um pouco mais consciente, né, um pouco mais lúcida agora. Faz total sentido, Ju. E no capítulo do livro, né, lembrei até a sua fala, eu não vou ler o capítulo do livro, mas tem 3 palavras-chave, Hum, né, no capítulo do livro, que é internalização, absorção e melancolia. E tem uma parte desse capítulo que a gente traz, eu e a Paty, o quanto que a introjeção, que é totalmente inconsciente para a maior parte de nós, é uma máscara do ego, porque de alguma forma ela é aceita no mundo, né? Porque é como se a gente tivesse captado, absorvido as dores do mundo, começando pela família de origem, né? Então, as melancolias, as frustrações, as expectativas da nossa família de origem. E se a gente não tem essa clareza, como o Ju falou, pela consciência que ele tinha na época, não era uma questão dele perceber assim, eu posso escolher isso ou aquilo. Era a única opção. Era o movimento assim, mais óbvio para o caminho. E muitas vezes a gente faz isso ainda sem perceber, nas sutilezas, coloca essa máscara da introjeção para também ser aceito. Né? Tem uma questão de aceitação ali e de salvador também que me vem, Ju. Né? Então, uhum, muitas vezes, por exemplo, a introjeção na minha vida, quantas vezes eu fui colocando sem perceber também essa máscara e absorvi o que estava acontecendo, por exemplo, no ambiente, né, as emoções, as tristezas do mundo, e depois não percebi que quem ficava mal era eu. Os outros nossa, estavam verdade. ótimos,
né? Os outros ficavam ótimos, então era como se fosse uma esponja mesmo. Então a introjeção vem dessa esponja. E às vezes vai mudando de nível, né? No meu caso, eu fui percebendo. Eu percebi isso entrando na psicologia, começando a fazer terapia, uma psicologia mais aprofundada de terapia na linha junguiana, só que depois mudou de lugar. E recentemente, inclusive, numa vivência de biodança, e ficou claro essa questão também da pressão externa, que não é uma pressão violenta, é uma sutileza, principalmente das pessoas que a gente mais ama, meio que conduzir você para um lugar e depois você fala assim, mas não era isso que eu queria. Não, por que eu já, tipo, cedi, né? Já recebi essa ingestão, assim, que no primeiro momento é óbvio que é em nome de amor, né? Falando inclusive das pessoas próximas, não só da família de origem, né? Mas pessoas próximas. Mas aí ficou uma coisa para mim assim, desconectada, sabe, Ju? Me veio essa questão. Então, a pressa, gente, é um sinalizador de pensar assim, na hora do dia a dia, de uma situação que nós estamos vivendo, hoje eu paro, respiro mesmo conscientemente e percebo assim, faz sentido esse movimento com pressa? Ou realmente eu estou na introjeção, que é o tema que nós estamos trazendo aqui da Casa 22, de perceber assim, eu estou cedendo para o outro se sentir bem e eu fico nessa angústia, nessa melancolia. Me veio isso, Ju. Faz sentido aí para você ou para quem também está vendo, chegando agora? Sim, sim. É, me toca bastante minha história quando você falou assim também isso da pressa, assim, porque eu acho que quando eu recebi, né, de alguma forma essa introjeção, o caminho assim da minha família, que eu vejo que foi um caminho fundamental também para o que eu faço hoje, né? Sim, A maioria das pessoas que eu atendo hoje, elas vêm de empresas, né, do corporativo, então eu consigo ter experiência por ter passado, né, por isso, assim. E quando eu estava assim no banco, depois de alguns anos, mais ou menos, eu fiquei 11 anos, quase que no sim, meio, assim, eu comecei a ter esses questionamentos um pouco mais profundos, né? E aí teve um momento que acho que essa introjeção começou a colapsar, né? Pelo próprio questionamento em si, de ver, né, se aquilo, nossa, o que eu começo a sentir, se faz sentido ou não, né? Então já era um primeiro questionamento para no futuro eu estar um pouco mais consciente. Mas então, às vezes eu percebi assim uma falta de escuta minha, né? Quando sim, você falou de Salvador, também assim esse cuidado que às vezes tem muita escuta externa. Então eu tinha já uma boa escuta, eu recebia feedbacks, mas eu nem sabia que isso poderia ser uma profissão, né, por exemplo. Só que naquela época também me fazia mal, às vezes de ficar absorvendo muitas coisas dos outros e não saber, de alguma forma, como lidar, né, com isso, assim. E enfim, acho que foi um princípio, assim, para eu subir a consciência, mas ela veio com dor, né? E uma chave, né, que você falou assim que é importante, que eu não lembro quem que falou aqui no comecinho, assim, que entrou aqui, estava fazendo meditação antes. Poderia falar da meditação em si, mas em outros trabalhos a gente falou um pouco do estado de flow, né? Para mim, o sim, estado de flow seria quase, não é o oposto, porque acho que não é polarizado, mas seria quase que o oposto do automático. Então, quando perfeito. de fato a gente está aqui, né? Você tomou água, eu tava com a barriga um pouco contraída aqui, soltei. Então, notar assim que o estado de flow, se você está nesse estado, é difícil você receber alguma introjeção, porque vai Perfeito. ficar um pouco mais claro até se eu estou colocando uma pressa e eu sei para onde eu vou, ela não é uma pressa. Eu estou acelerando um movimento, talvez, mas isso não me cansa. Agora, se tem algo que está sendo introjetado para mim, uma pressão, eu vou me sentir pressionado, né?
Então, se eu estou em estado de flow, pode ser que eu trabalhar até de madrugada, eu não sinto uma pressão. Mas se isso está sendo imposto e eu não estou me sentindo no meu lugar, também, né, vem essa questão do lugar, né, de saber o seu lugar, vai pesar, né? Então, são coisas assim que se a gente sai da postura de vítima e começar a assumir o poder, assim, da presença mesmo, fica mais claro aquilo que ressoa no corpo, que faz sentido e aquilo que não. Não acho que é fácil, mas é uma musculatura que vai sendo acordado, né, Cristi? Pessoal, se faz sentido para vocês, assim. Olha, ô Ju, é perfeito, me veio até uma clareza aqui te escutando. Porque quando a gente fala assim, tem vários tipos de pressa, né? Que é o que a gente entra, exatamente como você falou, no automático. Pressa para. Porque se a gente entra num fluxo de pressa automático que é tóxico, a gente está achando sempre que está em dívida com alguém, né? Sempre tá faltando isso, ou eu estou em dívida comigo, eu preciso me atualizar, nossa, tá tanta coisa acontecendo no mundo e parece que eu não estou dando conta de me atualizar. Isso é algo alucinante que acontece, tem tudo a ver com essa introjeção que nós estamos fazendo. E a gente acaba absorvendo as vítimas do mundo em nós, porque é como se fosse assim, todas essas frequências chegam em nós. Essa injeção que você trouxe, Ju, no começo é bem isso. É uma injeção de vitimismo, que a introjeção, ela, como máscara do ego, né, ela faz com que a gente perceba que é um refinamento de autoconhecimento mesmo, porque é aceito de alguma forma. Ah, a Cristi é boazinha, o Ju é bonzinho. Ah, ele escuta todo mundo, mas não está escutando a si mesmo, que é o que você trouxe. Porque o estado de flow é justamente, sim, ao contrário, nesse sentido que você trouxe. Porque o estado de flow é estar em presença, não ver o tempo passar, mas isso não é automatismo. Porque se eu estou no estado de flow, eu estou me escutando, isso está fazendo sentido para mim, meu corpo está fluindo, e eu também convido o outro a fazer isso comigo, não tem introjeção. Só tem Hum, simplesmente, né, esse estado de clareza para a gente perceber assim, que não é uma pressão imposta por ninguém, é um movimento natural de vida, né? Porque o flow traz esse movimento natural de vida. E quando você vê, você produziu 10 vezes mais do que se você estava se sentindo pressionado por alguém ou pressionado por dizer algo por alguém. E isso tudo vai nos corroendo, né? Então me veio essa uhum. clareza. Maravilhoso você trazer É. isso. Tem tudo E a ver com o tema. até juntando com uma outra ferramenta, né, que às vezes a gente fala bastante, assim, do riso, né, do Sim, sorriso. Eu estava escutando, eu gosto, né, eu falei, gosto de esportes, assim, eu estava escutando um cara ontem, né, uma palestra de psicologia do esporte, e um cara que pratica triatlon, né, que eu faço triatlon também, e eu achei que ele iria falar, assim, do esporte em si, né, uma mentalidade, e ele falou do flow. E eu achei muito interessante porque ele quase não falou nada do esporte em si. Ele só falou, assim, que nos momentos que ele se esquecia um pouco do propósito, vamos dizer, numa prova ali, assim, ele sofria. Ele começava a sentir dores, assim, né, extenuantes no corpo. Mas quando ele lembrava por que ele estava fazendo aquilo e que no fundo ele ia fazer o melhor dele, mas pode ser que o melhor dele não gerasse um resultado em termos de troféu, esse tipo de coisa de premiação externa, que tem a ver com a introjeção, né? sim, Seria algo que está falando assim, olha, se você fizer isso, isso acontece muito na educação, né? Olha, se você tirar tal nota ou passar de ano, eu vou te dar tal coisa. Isso gera uma meritocracia. Só sim, que isso não é baseado no propósito que tem a ver a escola, ou que tem a ver o esporte em si. Se a pessoa está ali, ela está pregando saúde, então não adianta fazer uma coisa que não é saudável, mas sim ela conseguir respeitar e conseguir, assim, de alguma forma, entrar no estado de alegria, entrar no sim. estado de fluxo com a escolha que ela se propôs a fazer. E às vezes a gente esquece isso, né? Em cada detalhe da vida. Pode ser numa atividade física, a gente está aqui, né? Fala assim, nossa,
que bom a gente estar nesse momento aqui concentrados em estudar um pouco sobre introjeção. E vai chegar informações novas, e isso pode ser algo que vai acrescentar para a minha vida. E aí isso já me dá uma abertura no meu corpo, né? E eu posso aprender mais com isso. Eu começo a entrar num estado de fluxo, né? Então, se cada um nesse momento que está vendo, né, ou mesmo escutando a gravação, puder mesmo, até vou fazer exercício nesse momento aqui, assim, de só poder fazer uma respiração profunda e mais uma e soltar a pressão. Então a gente não precisa se pressionar, mas de alguma forma escutar, né? Perceber, se escutar, perceber aquilo que está passando por nós agora. E isso já é talvez tudo que a gente precisa, assim, para os próximos passos, né? E fantástico, Ju, porque a hora que eu estava escutando e você fez esse exercício, né? Daí me veio a palavra da introjeção, me veio o introduzir, né? O que a gente está permitindo introduzir no nosso corpo? Que injeções a gente vai tomando no dia a dia e que vai contaminando a nossa clareza mesmo. Me veio isso, essa clareza de saber que com uma respiração eu posso voltar para mim, né? Eu posso sentir o que está acontecendo no meu corpo, ainda que seja uma tristeza profunda, e fazer essa pergunta para você: essa tristeza toda, essa melancolia, realmente é minha ou eu estou absorvendo do ambiente? Eu vou arriscar dizer para vocês que 90% não é sua. 90%, gente, não é sua. A gente, quando não está no estado de presença, e quem tem essa sensibilidade maior, como a gente aqui, é muito mais fácil captar o que não é nosso, que é o grande paradoxo que a gente fala, né, Ju, do desenvolvimento humano, porque trabalhar como terapeuta, mentor, mentora, liderança, qualquer função que vai tocar o movimento de desenvolvimento humano para a vida, primeiro requer a gente perceber assim, o que eu estou me deixando introduzir. E aí me vieram várias coisas, né? Que tipo de notícias a gente está assistindo hoje? Que eu estou deixando essa introjeção tomar conta de mim. E a partir daí eu ajo com o mundo, né? Dentro do que nós estamos trazendo, pensar, sentir e agir. A introjeção, ela chega, gente, sem filtro para nós. Ela não tem um filtro. O nosso adulto saudável, que se a gente respira, pressiona no bom sentido, né? Que o Ju fez o exercício agora aqui e solta. É sentir isso no corpo. O que eu deixo ser introduzido, o que eu não deixo. O que eu posso soltar já, né? Que está me limitando. Uhum. Ainda, quando você estava falando assim, eu me lembrei um pouco da palavra, né, que eu trouxe no começo da injeção. E eu me lembrei um pouco da pandemia Sim, também, porque boa. as injeções que a gente tem hoje em dia, em geral, né, as doenças que já estão catalogadas, tudo, tem estudos e prévias, assim, do que pode causar de efeito colateral. Então as Perfeito. pessoas elas estão com permissão e abertas a maioria da população a Sim, introjetar, né, a receber aquilo. Mas na pandemia ninguém sabia, assim. Então aumentou, vamos dizer, a barreira, né, de falar assim, não, eu não sei o que tem aí, assim. E se a gente perceber, eu acho que independente se tomou ou não, assim, mas esse questionamento ele é saudável, né? sim. Uma outra palavra que ficou ressoando, assim, também que você trouxe, né, que você falou do in, pode ser um excesso de in também, Sim, né, que a palavra excesso. que traz no livro, assim, internalização, pode ser que eu esteja internalizando muito e também não indo para o exterior, né, Sim, assim, ou não dando a minha palavra, ou minha postura, minha fala, então, independente de certo ou de errado, ou se está muito para dentro ou para fora, o
o questionamento eu acho que é válido, assim, sabe? Como que eu tô na minha vida hoje? Eu tô muito para dentro ou tô muito para fora? E observar, né? Eu procuro fazer isso também, né, Cris? Estava falando assim, é, dos terapeutas, do ambiente, né? Hoje eu praticamente, assim, trabalho 90% da minha casa, né? Sim, 10% eu vou fora, assim. Então tem um certo controle assim de ambiente nesse sentido. Só que às vezes na minha vida pessoal eu tenho que me programar para eu fazer alguma coisa com alguém, porque senão eu acabo ficando muito aqui. É cômodo, eu gosto sim. assim. Tem um ambiente harmônico aqui assim. Só que às vezes é importante para mim sair, encontrar, né? Então eu também eu pratico esportes muito também porque eu gosto, mas eu acabo socializando também. Eu acabo gerando os meus principais amigos aqui hoje tem a ver com a rede que eu fui criando por conta dessa escuta corporal, né? Então não tem certo e errado, mas eu vou sempre observando, né? E medindo, falando, nossa, que coisa nessa semana aqui, por exemplo, a minha companheira, ela tá toda semana em São Paulo, assim, tá trabalhando fora. Daí, quando eu observei, eu falei, nossa, tipo, eu tô aqui boa parte do tempo, assim, né? E daí até marquei algumas coisas fora, eu acabei indo em 2 shows, que normalmente também não é o que acontece, assim, mas o movimento de também perceber isso, que eu tava muito pra dentro, né? São coisas simples, assim, mas quando você assume a responsabilidade, você tá interagindo, né, com você mesmo e com o meio, né, com a vida. Eu acho que passa um pouco por isso de saber da introjeção ou não, né? Isso é um bom questionamento. Excelente, Ju, porque assim, o excesso de yin também, gente, acaba trazendo para nós me veio essa palavra, proteção da proteção, né? Que isso é máscara do ego, não é uma proteção saudável. E aí me veio mesmo os pensamentos do que a gente introjeta como uma verdade, porque acaba virando uma verdade. E aí, isso que o Ju falou, Ju, que você falou, é fantástico. Precisamos questionar. O que eu estou introduzindo em mim? E até dando um exemplo prático mesmo da injeção, né? A gente faz aqui, eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, e o tratamento dos nossos filhos são com homeopatia, né? Então, cada um escolhe uma linha que faz sentido e eu falo que dá conta, porque não tem certo e errado, mas a gente precisa também dar conta, igual a psicologia, né? Eu, como psicóloga, tem muitas linhas, mas tem as linhas também que são mais recomendadas para determinados tipos de perfil, momento de vida, nível de consciência. E o Dr. Rodolfo, que a gente fala que é o nosso gnomo, né, que é o nosso anjo aqui, ele dá uma aula na maior tranquilidade sobre as injeções, que são realmente efetivas, e as injeções que têm efeitos colaterais, que tem tudo a ver com o capitalismo exagerado realmente, e que geram as doenças futuras. E ele fala na maior tranquilidade, e aquilo para nós, desde que as crianças, né, nasceram, tem alguns que achavam que a gente era doidinho, porque a gente começou a selecionar os médicos antes deles nascerem, né? Eu estava grávida da Larissa, nem tinha nascido, a gente foi em pediatra, né? Legal. E aí, e para nós fez muito sentido a fala dele. O que a gente permite introjetar em nós, que tem tudo a ver com o tempo, fazendo essa metáfora da injeção, né? Como você falou, na pandemia a gente foi meio no fluxo, falou, e ele mesmo, a gente fez uma live na época, eu e ele, falou, gente, ainda não tem nenhuma comprovação, mas neste agora, pensando no coletivo, vamos, também não vai não vai ser o fim do mundo. Ele foi muito coletivista na época e que, na verdade, a gente tomou, inclusive, pela recomendação dele. Só que isso não significa que agora aprimorou tal, alguns movimentos, não dá para generalizar nada, só que assim, a linha que a gente segue é perceber assim, o que faz sentido introduzir no nosso corpo. Não é qualquer coisa, porque se a gente vai pelo lado do mundo do terror, do medo, ficar assistindo as notícias, quantas coisas a gente introjeta na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso espírito, e no final do dia, Ju, tá cansado, nem tanto às vezes por fazer, por trabalhar, por tudo que a gente
vai deixando introjetar esse excesso de yin sem questionar e colocar um limite saudável, né? Me veio essa questão mesmo. Será que a gente tem colocado com coragem um limite saudável e falado assim, não, até para as pessoas, na verdade o mais desafiador é para as pessoas mais íntimas, né? E fala assim, não, isso para mim não serve. Isso para mim, ok. Isso eu preciso repensar. Porque a introjeção com esse excesso de yin também, às vezes a gente fica na nossa caverna interna e não dá espaço também para outras situações acontecerem e nos surpreender, né, Ju? Então, por isso que me veio a proteção da proteção. O que será que a gente está colocando como a proteção da proteção? Aí talvez esteja uma pista para nós e para quem está nos ouvindo de perceber, assim, ali tem introjeção, ali tem absorção, internalização, melancolias que eu estou absorvendo, que a maior parte é do outro, não tem a ver comigo, essencialmente falando. E sabe, Cristian, como se falou do coletivo, né? O médico trouxe do coletivo e também olhando as diferentes gerações, assim, uma coisa que eu acho que é importante, assim, para os pais e também para quem não é pai, né? Eu não sou pai, mas eu tô Sim, presente, né? Atento, assim, às questões das gerações, assim, e quando a gente vai passar, né, ou seja, usar a posição hierárquica, no caso ali de ser um pai, uma mãe, ou um educador, né, um terapeuta, que seja, tem que lembrar, assim, também que no caso da criança, assim, que tem menos idade, ou talvez menos experiência, ela também traz uma sabedoria. Se a gente está sim, falando aqui de autoconhecimento, espiritualidade, assim, aquele espírito, aquele ser, ele traz uma sabedoria. Então, sim, ele precisa de contornos, né? Ele precisa de educação, mas ele também veio atualizar o sistema de crenças, ele veio atualizar as ideias, então vai vir algo novo para aquele sistema. Então, ao mesmo tempo, é preciso observar e perceber aquela criança e depois o adolescente, né? Semana passada a gente falou um pouco da série, assim, porque se você olhar mesmo a nova geração, né, que no caso trouxe, assim, na série do adolescente, assim, a forma de comunicação já é outra, sim, né? Mostra estatísticas que, por exemplo, o consumo alcoólico é muito menor nessas novas gerações, né? Então sim, já tem uma mudança de comportamento, mesmo sendo introjetado algo diferente. Então, algumas coisas são absorvidas, mas outras têm informações novas que são atualizações muitas vezes para melhor, né? Então, conforme a gente está mais presente e consciente, mesmo às vezes o pai ou o professor estando numa posição hierárquica maior, às vezes se não tiver a postura de aprendiz, não vai pegar uma informação ou um sinal, né, que aquela alma ali está trazendo, mesmo tendo menos idade. Então, quando a gente vai olhando isso coletivamente, é interessante, né? Mas eu acho que parte de um movimento, primeiro, de eu conseguir me cuidar, né? Eu conseguir, de alguma forma, sair do automático. Eu começo a observar isso na minha família, né? E que eu estou aprendendo com quem está aqui, também o que eu estou passando à frente, o que eu estou ensinando, e para a sociedade, né? Eu acho que aí também é uma forma da gente introjetar o máximo possível de consciência e também questionar as introjeções que de alguma forma vêm para nós. Eu acho que não é possível, nós não somos assim perfeitos, né, no sentido que dá para controlar isso, então não vejo que faz sentido ficar preocupado, né, preocupado com isso, mas de alguma forma a intenção é de estar atento assim, né, para poder cada vez mais estar em estado de fluxo, né, sabendo que não é perfeito. maravilhoso. Olha o que o Iel colocou aqui, né? Pensar e refletir dói e as pessoas não buscam melhorar de modo geral. E esse dói, até a metáfora nós estamos falando da injeção mesmo, da introjeção. Porque às vezes a gente
Sabe quando fala assim, né? Para quem tem filho, sabe disso. Ah, mas vai doer. Não, não dá para falar assim, não, não vai doer. Vai doer igual uma picada de formiga. Lembrei que, né, que eu falava isso para eles. Ah, mãe, mas a picada de formiga pode doer muito, né? O Cauê é mais cheio de dor, a Larissa nem tanto. Falei, meu filho, mas é igual, cada corpo tem uma reação. Uma formiga pode dar alergia no corpo da mãe e no seu não. Mas não dá para ignorar esse doer, que é, vamos pensar que é a dor do crescimento, que não é sofrer, que é a dor de querer sair do superficial. Porque assim, nós estamos vivendo uma era, né, Ju? As pessoas, como elas não questionam, não param, não refletem, elas também vão introjetando coisas como se fossem também verdades absolutas. E aí, gente, e às vezes dói no sentido mais amplo da palavra, porque é quando a Tô pessoa perto do percebe assim, carregador aqui, Cristi. eu vou ter que fazer isso também daqui a pouco. Agora que eu vi. Quando a pessoa percebe assim, caraca, eu fui enganado. Por exemplo, uma notícia aqui, às vezes, da rede social. Quantos perfis eu realmente sigo e que para mim fazem sentido? Ou alguns perfis eu sigo, eu me deixo ser, né, introduzida de alguns pensamentos e às vezes é um choque, porque eu estou sendo enganada porque eu permiti. Não é o outro que quis me enganar. Eu estou me permitindo a receber informações, introjeções que não fazem sentido. E aí, às vezes, a dor maior, porque leva um choque. Porque ainda vivemos, pensando em termos de nível de consciência, né, Ju? Nós temos 9 dimensões que nós estamos falando. Nós vivemos numa sociedade, no mundo, que está no quarto nível. O quarto nível é o quê, gente? É culpa, é certo e errado, não pense muito, simplesmente siga o rebanho e não dá esse espaço, coletivamente falando, para a gente perceber assim, o que eu estou introjetando no meu corpo? Que dores eu estou absorvendo do mundo que não tem a ver comigo? E eu não processo isso na reflexão com consciência ou participo de grupos que me convidam a questionar as minhas convicções. Né? Porque o grande ponto aqui, gente, é mais do que crença limitante. Né? Porque quem tem crença limitante em nós? O nosso salvador, o nosso perseguidor, a nossa vítima. Não é o nosso adulto saudável. Porque o nosso adulto saudável, quando ele para olhar as nossas crenças limitantes, que vai tocar um desses papéis, todos nós temos esses papéis, conscientes ou não em nós, né? Porque é um círculo vicioso, a gente sai daquele lugar e dá até dor de cabeça, de falar assim, caraca, eu estava ali identificada com aquilo como se fosse a minha essência, mas não é minha essência aquilo. Eu sou muito mais que aquilo. Eu sou muito mais que isso. Eu posso pensar, essa habilidade de autoconsciência só do ser humano. Esses dias a gente já falou isso, mas eu lembrei de novo do Murilo Gun, né? Ele falou assim, o IA, a inteligência artificial, morre de inveja da gente. Sabe por quê? Porque a gente é capaz de ter essa autoconsciência, de olhar, observar as nossas crenças, os nossos sentimentos, o que para nós faz sentido, o que não faz mais, e isso eles não conseguem fazer. Porque toca esse sentir maior, né, que está entre o pensar e o agir. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Muito bom. E a parte mesmo humana, né, de sentir, nunca vai, acredito que não vai ter como ser hackeado, né? Acho que a inteligência artificial vai ficando cada vez mais avançada, assim. Mas essa parte é uma tecnologia que nós temos, né? Sim. Quando você estava falando, eu lembrei um pouco da respiração, né? Da pausa que eu fiz aqui, assim. Então, muitas vezes, quando a gente entra nesse estado de pressão para despressurizar, né? De alguma forma, assim, as tecnologias, elas estão aqui dentro, né? Estão aqui também. Então, você respirar ou mesmo escutar, né? Uma emoção, algo que está no coração, assim, que está de alguma forma apertando, quando você escuta isso, relaxa, flui, né? Então, o movimento interno, assim, é mais o querer
de fato, assim, observar, talvez sem entender. Eu acho que essa é uma coisa contraintuitiva, né? Que Sim. até eu acho que é Léo, né, quando ele falou Da é, meditação ou IEL? aqui, e eu falou do estado do pensar, né, assim, e acho que um ponto quando a gente às vezes até consegue soltar um pouco o pensar e vai um pouco mais para essa sensação corporal, que a gente poderia chamar de sentir, é onde tem a oportunidade às vezes, de soltar, né, algo que está ali segurando, assim, soltar e aí fluir, né, voltar a se abrir. Eu acho que dentro desse processo, assim, de se conhecer, um dos principais desafios, talvez, dessa parte de receber, às vezes, introjeções, né, ou de não receber, de barrar, e até a gente passar, né, introjetar as coisas nos outros, ou a rede social em si, né, nos introjetar, a gente conseguir, falei um pouco do estado de flow, mas é perceber quando o seu coração, vem assim a palavra, quando começa a encher, quando começa a ficar apertado. É uma autopressão, porque Perfeito. de alguma forma segurou a emoção, só que a emoção ela é passagem, ela é fluxo. E se a gente começa a segurar isso, fica só no pensamento também, chega uma hora que a gente de alguma forma não dá conta, né? E aí vai ter uma doença, uma somatização, o corpo ele vai dar esses sinais, né? E então eu vejo assim que o autoconhecimento, né, a gente está trazendo aqui no fundo uma introdução ao DNA da espiral, que é uma nova forma também de entrar em fluxo para mim, viu, Cristian? Assim, Sim. no sentido que estar nesse campo de percepção vai ser cada vez mais importante e sutil, porque olha as redes sociais, a gente tem cada vez aumentado mais as introjeções, Sim. recebido muito, assim. Então, para entrar num estado de automatismo, e de receber coisas que às vezes você não quer, isso gera até um certo vício, né? E aí você não consegue nem perceber muitas vezes por que que tá cansado, né? Ou porque não consegue dormir bem, relaxar. Então, cada vez vai ser mais importante estar empoderado de quem você é e das ferramentas que são tecnologias que já vieram com nós mesmos. Só que às vezes a gente não tem esse mapa e não sabe como utilizá-las, né? Então, a gente tem falado a cada semana e hoje aqui um pouquinho mais assim de estar atento, né? De alguma forma, o que que será que está sendo introduzido que às vezes até pode entupir o coração. Amei isso, olha, quando a gente fala, né, Ju, do DNA da espiral sistêmica, então pensa que a nossa vida ela é uma espiral, né? Ela está em movimento. E esse movimento não é só para cima. Às vezes a gente está em níveis de consciência mais elevados, com maior clareza, porque a gente está no aqui e agora, só por isso, não é porque a gente é melhor ou pior que o outro, é à medida que a gente exercita esse estado de presença. E aí a gente está preparada para relembrar que tem alguns aspectos dos primeiros níveis, como esse da introjeção, que está na terceira dimensão, que é uma máscara do ego, que ela nos. Você usa um termo aí muito que entope o coração e que me veio assim, que é o vício, né? Máscaras do ego, gente, são vícios que a gente internaliza, uns são mais declarados e outros são mais, eu diria até refinados, que tem essa sutileza que nós estamos trazendo aqui da introjeção, e que se a gente não tem pausas conscientes, inclusive ao longo do dia, né? Então, nos meus processos individuais aqui de mentoria, a gente sempre inclui quanto tempo você, durante o dia, não é só quando acorda ou quando está à noite, durante o dia você para 15 minutos, 5 minutos, começa com 3 minutos, para realmente se observar e perceber como eu estou neste agora. Então, faça esse exercício agora com vocês, e vocês perceberem como é que eu estou aqui agora. Eu estou recebendo esse conteúdo e realmente
eu estou pensando, refletindo em coisas que fazem sentido para mim, ou não, eu estou recebendo esse conteúdo como se fosse para os outros e não para mim, né? Então isso tem a ver com essa separação, né, Ju? Porque se a gente vai no vício e as nossas células, elas são muito inteligentes e elas respeitam o nosso comando. Se a gente está absorvendo, né, introduções e introjetando coisas no nosso pensar, o que, que elas entendem? Elas não são julgadoras. Ah, é isso que a Cristi e o Juliano querem sentir mais. Então elas vão o quê? Criando novos movimentos para o vício continuar sendo mantido. Olha que louco isso. Uhum. Porque É, nossas até, células, elas não julgam, elas vão ter o quê? Efeitos. Elas vão ter efeitos, que é o que o Ju falou. Ah, o meu coração tá acelerando demais, tá ficando muito apertado durante o dia, é o sinal de alerta. Mas elas não vão falar assim, agora, Cristi, para de assistir essa rede, estou vendo uma caricatura, né? Esse perfil, porque esse perfil vai te trazer uma consequência, daqui a pouco você vai ficar doente, vai ter um burnout, vai. Não, ela não tem essa permissão biologicamente falando. Ela tem o quê? Uma inteligência maior que é nos dar o sinal no corpo. Até o ponto da gente conscientemente, todos nós, não é só a Cristi e o Gil que tem condições de fazer isso. Todos nós, na nossa autoconsciência, a gente consegue perceber assim, caraca, isso não serve mais para mim. Ah, eu não sei como fazer. Busca uma ajuda profissional, um grupo que você participa, tenha coragem de falar com alguém que você confia. Só que o que a gente não pode fazer é introjetar tudo que chega, né, do mundo externo, né, Ju? Como se fosse algo sem filtro. Nós temos esse poder de filtrar, de falar assim: isso está fazendo sentido para mim, isso não, eu preciso de ajuda, busco ajuda. Eu não sei por onde começar. Ter a humildade no processo da espiral, né, da dinâmica da espiral, que são os níveis de consciência, de pedir uma ajuda legítima, é a única, gente. Eu vou falar isso várias vezes, que às vezes as pessoas não percebem isso. É a única forma da gente realmente avançar e evoluir. Tem um momento da nossa vida que, se a gente não busca uma ajuda profissional, e qualquer ajuda profissional que fizer sentido para você, eu vou até um ponto e volto. É igual nas empresas, quando acontece assim. Hoje, na inteligência, a gente não faz mais isso. Ah, Cris, você faz um treinamento pontual porque minha equipe está desmotivada. Não fazemos. Não fazemos. É igual tomar remédio para curar a dor imediata. É importante? Depende. É o próprio princípio da homeopatia. A gente aprendeu a lidar com a febre. A febre é um processo natural que o corpo está entrando em outro movimento para amadurecer as células, para depois, se tiver algo semelhante, o processo ser mais rápido. Então, isso na nossa vida é a mesma coisa, né, Ju? uhum. Eu estou lembrando aqui desse período que eu acho que principalmente os cristãos, né, a religião católica foi da onde eu vim, assim, usa, né, esse período da quaresma, né, que chama dos 40 dias antes da Páscoa, como um período, às vezes, de trabalhar algum vício, alguma coisa assim. E eu já fiz Bem algumas lembrado. vezes, e acho que uma coisa, né, que para quem está aqui vendo, assim, como um exercício de observação, olhar essas introjeções, né? Olhar o que de alguma forma, de como que você está se nutrindo, desde a alimentação, assim, até tudo aquilo que você está vendo, desde a live aqui também, assim, porque ir linkando um pouco com o que você trouxe, assim, agora há pouco, que me remeteu ao longo prazo, né? A gente Sim, quer coisas, o vício, assim, ele quer ser alimentado. Se você não continua, né, alimentando aquele hábito, ele começa a gritar, né? O ego, sim, esse estágio que a gente está estudando aqui hoje da introjeção que remete ao ego, começa a gritar que começa a morrer, né? E aí é
importante você, de alguma forma, ter um objetivo mais a longo prazo, assim. Por isso que é importante, né? Quando você fala assim, ah, uma empresa me chamou para trazer algo motivacional. Você sabe que vai ser um fogo de palha ali, assim, né? Sim, Então, aonde que na nossa vida a gente tem introjetado coisas que vão gerando vícios e tá tão oculto que a gente sim. não percebe, mas vai gerando aquela dopamina que é barata, assim, né? Então, Maravilhoso. eu gosto muito de trabalhar assim com os valores. De alguma forma, assim, olhar para a minha vida, eu tento olhar assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar a coragem. Então, isso sempre me choca, assim, me perguntar assim, nessa atividade ou hoje aqui na live, eu estou sendo corajoso? Nossa, poderia ser um pouco mais. Eu estou dando conta de fazer desse jeito, mas eu estou lembrando disso. Eu estou lembrando de uma virtude que ela é importante para minha vida, assim. Ou essa pessoa que eu estou vendo aqui no Instagram, assim, como eu saí, assim, e quando eu olho para essa virtude, como isso me remete, né? Então, usar esse período aqui, talvez, dessa semana até a próxima, assim, para quem está nos acompanhando, de se perguntar, né, como que está sendo a nutrição, né, a introjeção das coisas da minha vida nos vários níveis, assim, né? É um exercício que eu vejo aí que pode ser legal. E também para quem quiser, né, de alguma forma, receber mais dessas ferramentas, assim, de forma prática, a gente vai fazer um workshop, né, Cristi, Sim. vai ser dia 27, né, de abril, 24 de vinte e abril, quatro quinta-feira, coloquem na agenda de vocês. Em breve a gente vai colocar aqui, vai ser uma reunião do Zoom ao vivo com a gente, porque a gente foi percebendo, né, Ju, que tem muitos pontos que a gente pode trazer nesse workshop, nessa aula, nessa masterclass, vivenciada, né? É mais do que é o movimento que a gente faz aqui do pensar, sentir e agir, para dar mais essa clareza da importância da gente olhar para isso. E o Ju, quando ele falou da coragem, achei bacana você dar esse exemplo da coragem, porque a máscara do ego, gente, que é essa casa que nós estamos falando isso, a dimensão saudável, né, dessa máscara do ego, que está na terceira dimensão, é transformar em coragem. É isso que o Ju falou, me veio essa mensagem assim, o que, que será que está gritando que é a máscara do ego, que é o vício, e que se a gente deixar, simplesmente me veio a metáfora, né? Que às vezes eu faço isso comigo, tem um monte de coisa gritando dentro de mim. Abaixa o volume interno, né? E como é que eu abaixo o volume interno no meu caso prático? Eu coloco uma música que vai mudar o foco do que está gritando, e eu não vou ficar escutando o que está gritando aqui interno para dar voz, porque às vezes a gente quer abafar, não funciona sistemicamente. Porque depois volta mais forte o grito, volta de outras situações. Mas se vi- eu, né, vira uma pressão, né, vira uma Cristi? pressão, Vira perfeito, vira pressão. E uma outra coisa que, e observem, gente, essa semana que vocês estão aqui ouvindo a gente, observe os sonhos, né? Essa semana amo sonhos, quem já me acompanha sabe disso, né? Inclusive, eu tenho uma especialização junguiana em interpretação de sonhos, só que mesmo sem saber nada de sonhos, os sonhos são reveladores para nós e sempre trazem notícias através da sensação do corpo, às vezes de uma mensagem clara que nos ajuda a relembrar, gente, porque tem um ponto aqui, às vezes a gente fala bastante de evolução, bacana, porque às vezes é mais fácil de entender, né? Nós estamos evoluindo, mas na verdade, como o Ju falou, os recursos estão em nós, a gente precisa relembrar, liberar as coisas introjetadas que não servem mais e relembrar o que realmente é relevante para mim agora. E todos nós temos essa condição de perceber. Só que a gente precisa fazer isso, né, Ju? Parar, perceber. Se eu não estiver dando conta sozinha, sozinho, quem pode realmente me apoiar nessa jornada? Porque às vezes também o excesso de introjeção, que é aqui, ó, até quero ler um pedacinho, Ju, antes de você do fazer livro. uma prática aqui com a gente, né, do livro que eu anotei, né? A introjeção, ela cria uma conexão íntima com as emoções do mundo ao redor, mergulhando em um reino interno,
como a tartaruga que se recolhe em seu casco. Só que muitas vezes a gente fica como tartaruga recolhida no próprio casco e não percebe que tem muita gente que pode contribuir com a gente verdadeiramente, mas não é qualquer um, porque no momento que a gente também está no estado, às vezes, de vale do desespero, excesso de melancolia, qualquer ajuda também a gente acha que vai nos salvar daquele lugar, que é o perigo também, né, Ju? Porque aí eu Nossa, falo que mais atrapalha, muito mais, do que se eu ficar ali no meu canto, honrando que eu sou capaz de fazer algum movimento antes de ficar escutando tudo que está ao meu redor. E isso não é nada óbvio, né, Ju? sim. Acho que falando assim, né, boa parte do nosso público aqui, assim, são também, né, eu vou chamar aqui de buscadores de autoconhecimento, assim, o que é Sim, uma coisa muito boa, assim. Só que tem essa postura que você falou, que é importante observar, se você está tentando, de alguma forma, se livrar daquilo que está te incomodando, né, que é o sim, seu desafio ali. Para isso, que seria não ter pressa. Seria se isso aqui está batendo na minha porta, né? Se isso está mexendo de alguma forma com o meu ego, me deixando insatisfeito. Então esse é o momento de olhar sem pressa, para que aí de fato tenha um movimento depois externo, assim. Né? Se a gente tentar fazer isso com pressa, começar às vezes também pular de um lugar para o outro, eu já fiz isso, sabe, Cristian, de procurar muita eu ferramenta e também. achando que alguém poderia salvar, assim. E aí eu só acumulava Sim. conhecimento, né? Ia de um lugar para o outro, mas não dava conta de parar, e olhar o que de fato estava sendo pedido, né? Pelo corpo, pela sabedoria ali do momento. Então, eu acho que o movimento, né, do adulto saudável com maturidade, às vezes é isso, falar, olha, tipo, eu vi que não tô dando conta, não vai adiantar eu ficar indo de um lado para o outro, mas eu vou encontrar de alguma forma alguém que indicou ou esse profissional que eu senti que ele fala e eu percebo que corresponde, que tem a ver, e aí sim mergulhar, né, e ver o que precisa ser incluído dentro, né, ser integrado, e aí depois fora, naturalmente depois a pressa ela vai ser compensada no sentido de fluxo, né? Depois de integrado, naturalmente tem um fluxo. Eu lembrei, Ju, antes de você trazer para nós, talvez é isso, né? Como a gente pode também aprender curtir a respiração lenta. Porque às vezes a gente também fica achando que é tudo respiração profunda, profunda, mas a respiração lenta nos desacelera também. E o Covey, que é uma das grandes referências de liderança no mundo, eu lembro que quando eu comecei a me formar como facilitadora dentro das empresas e tal, ele falou algo, ele era vivo ainda, inclusive eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele falou algo num lançamento aqui do Brasil que me chocou e agora você falou, eu lembrei, tem tudo a ver com isso. Com pessoas, o lento é rápido e o rápido é lento. Então é isso. É começar devagar. Lembrei da Clarice Lispector também, né? O mais importante que é a velocidade é a direção. Então comece devagar, desacelerando internamente. Porque até aquilo que te causa, né, um desespero, ele muda de lugar. Porque na verdade, gente, o que nos traz desespero é a gente não se ouvir. É a gente a querer sair na pressão, na autopressão, na pressão, sair daquele lugar. Então, assim, a melancolia é o excesso de tristeza, mas a tristeza, como emoção primária, ela tem uma função para nós, de nos ouvir, da gente se recolher, da gente perceber assim, ufa, e muitas vezes é outra pessoa que nos ajuda a relembrar isso, por mais que a gente tenha muita caminhada de autoconhecimento. Lembrei do próprio Dr. Rodolfo, né? Numa das minhas transições de carreira, que eu já fiz várias ao longo da vida, você também, né, Ju? Eu Uhum. lembro que eu tava inteirinha travada na coluna e tal, e é raro ficar assim. Eu tava inteirinha travada e eu acordei e o Evandro falou assim:
vamos no Dr. Rodolfo, né? E aí, obviamente, vamos. E ele me viu, eu não estava conseguindo, eu estava inteirinha, travada mesmo, dolorida. Eu achei que ele ia fazer uma acupuntura comigo. E ele me perguntou assim, foi a pergunta mágica: quantas horas você está trabalhando sem pausa? Essa pergunta foi como se fosse assim, esse desacelerar para mim, né? E eu falei assim, eu fiz a conta 15, 16 horas. Ele não falou mais nada, ele poderia ter falado, e com dois filhos, e fazendo tudo isso. Não, ele não falou nada. Aquilo ali, gente, foi o suficiente para eu tomar a decisão de mudar, porque senão eu estava me vendo que 50 anos eu ia morrer, por falta de não me escutar. E ele falou: você não precisa de acupuntura, nem seria efetivo. Você precisa de uma moxa, porque você está dilacerada. Ou seja, eu tinha recebido, introjetado as dores do mundo, de todo o contexto que eu estava conduzindo, de gestão de mudanças na época, né, no mundo organizacional. Só que, na verdade, maior prejudicada era eu que estava permitindo aquilo, né? Então, assim, Ju, esse lento é o efetivo para nós, esse desacelerar interno para a gente ser mais veloz, porque se a gente não desacelerar internamente também, é impossível entrar em flow. A gente tem que lembrar isso também, né, Ju? Que é o paradoxo, que as pessoas. Esses dias um engenheiro perguntou: Cris, mas como que eu entro em estado de flow? Adorei, né? Vamos lá. Porque eu estava trabalhando com ele o caos e a ordem, né? Numa mentoria coletiva, eu falei assim: vamos fazer um teste aqui. Quanto tempo você consegue ficar? O Ju até caiu. Quanto tempo você consegue ficar? Perguntei para ele, né? Sem conversar consigo mesmo. Ou seja, aquela tagarelice mental. Vixe, eu acho que nunca, até porque eu tenho muita insônia, eu acordo e já parece que eu não desliguei meu cérebro, né? Eu tô fazendo isso. Ok. E se a gente fizer uma experiência agora? A gente fez uma experiência agora com todos ali, né? E a maioria eram engenheiros, da gente exercitar. Primeiro, ficar em silêncio aqui entre nós durante 3 minutos e dar conta desse silêncio durante 3 minutos. 3 minutos, gente, para a maior parte das pessoas, em silêncio, com as pessoas, um olhando para o outro, às vezes parece uma eternidade. Então, enquanto a gente não dá conta de ficar em silêncio com as pessoas que estão próximas a nós, esse silêncio legítimo, né? De não ficar assim, nossa, o que que eu tenho que falar agora? A pessoa está se sentindo bem, e agora, tal? É tudo conversa interna, não estou em silêncio ainda. Eu não consigo mudar de vibração. As lives nossas, né, são mudanças vibracionais. Como é que eu mudo a vibração? Estando realmente aqui com vocês. E escutando o que o meu corpo está falando. As pessoas estão precisando desacelerar. E se eu consigo fazer isso comigo, sem falar nada, que é igual esse meu médico, que a gente fala que é o próprio gnomo, a gente brinca ele carinhosamente, né? Ele já desacelera. Então, quanto que você tem sido uma autovibração para você mesmo, para você mesmo? Você tem sido essa pessoa que consegue ou não? Também você sempre está buscando fora, 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 porque você se acha impotente, talvez, ou incapaz, porque precisaria de muito estudo para chegar nesse lugar? Não. É simplesmente estar no aqui e agora, escutar o próprio silêncio, né? Eu gosto de falar que silêncio vem de sim, um sim a si mesmo. E vocês que estão aqui ainda conseguiram, nesse papo doidinho e também que a gente ama, comenta aqui, vamos ver se o Ju vai voltar, conseguir voltar, comenta aqui com a gente. O que
te tocou hoje na live? Como é que você está agora aqui? O que está vivo aí em você? Deixa eu ver quem mais que está aqui, ó, que chegou. Adoro, porque às vezes as pessoas não conseguem ficar o tempo inteiro, mas vão e voltam. Mas quem está aqui, me fale. O que está forte aí para você? Estou por aqui. Ju, você consegue entrar? Cadê ele? Juju, vem aqui para a gente encerrar. Aí, Ju, Ju. Opa, Ótimo. É infinitas possibilidades aqui no ao vivo, né? O Ju, gente, imagina, o Ju tem maior facilidade também de entrar em silêncio. Ele já foi abduzido já. E eu fiquei aqui, ó. acredite, até uma Ah, coisa prática aí que talvez seja legal. Eu esqueci de tirar aqui do meu celular. Eu deixo um temporizador para eu não usar muita rede social, assim, né? certo, Então, em geral, boa. eu trabalho no notebook, assim, e eu uso aqui o celular mais para atender, assim, né? Sim, Então, eu esqueci né? Então fui abduzido aqui pelo meu próprio tempo aqui, limite que eu coloquei de para não ficar mesmo viciado, né? Já eu sempre tô me observando assim, porque senão às vezes eu pego o celular, vou fazer uma coisa e me perco, assim. E aqui acho que é uma coisa que é legal, né? Uma ferramenta também, assim, tem. de monitorar, né? Enfim, tem tudo a ver com o que a gente estava falando da introjeção e de perceber até quando também eu quero deixar, né, com que isso faça parte aqui do meu universo, assim. Mas estava te escutando. Mas tudo a ver que você está falando. Uma prática também simples que eu faço, totalmente efetiva. Eu não tenho nenhuma notificação no celular, Ah, gente. também não. Então, assim, parece, mas como assim? Gente, se for alguma coisa de vida ou morte, alguém vai te achar. Alguém vai te achar. Então não é o fim do mundo, porque senão a gente também não se permite, o Léo falou, né? O que mais marcou ele foi o lento. Entrar nesse movimento lento, que é um movimento natural. Porque, na verdade, é um paradoxo, né? Porque o movimento lento, quando a gente se permite, é o que vai entrar no atemporal do flow. E aí as coisas acontecem. Pegando até o exemplo do Léo, né? O Léo é amigão nosso, Ju, que é o marido da Uhum. Luísa, sabe? A Sei, gente, sei, fe- a sei. a gente faz direto, né? Eles moram nos Estados Unidos, a gente faz direto happy hour juntos, né? A gente marca e Ah, é legal. fuso horário diferente. A gente não fica assim, ó, é hora para começar e para marcar. A gente vai no flow. E a gente não fica pensando assim, nossa senhora, agora temos que acelerar. Então, assim, gente, às vezes a gente confunde também o lento, que é parado, não tem nada a ver. O lento é isso, é curtir o momento, é estar aqui, entregue, é falar das coisas, dar risada, é cair e não ficar também apavorar. O que aconteceu? O Ju vai fazer agora, ele vai voltar, tal. Isso tudo já tira a gente desse estado, que é esse movimento, né, do fluxo natural. Porque se a gente olha assim agora, né, às vezes está ventando, às vezes não, mas tá tudo acontecendo. Não tem nada parado na vida. Tem nada parado na vida, Ju. Então, me veio isso aqui. E, Ju, traz um exercício, então, de respiração lenta. Nada combinado, viu, gente? Mas me veio isso, porque o Ju é ótimo de... Que a gente pode exercitar de respiração mais lenta para desacelerar a gente essa semana? Boa. Vamos fazer o exercício então. Convidar quem puder de fechar os olhos, né? Se sentir bem assim. Também, se conseguir, de repente, alinhar bem sua coluna. Se você está num lugar que dá para também perceber seus pés no chão ou no calçado que você está usando. E fazer um exercício até de mais de observação da respiração do que propriamente respirar profundo, mas observando então de maneira natural quando o ar entra e sai por você, você vai perceber o ponto quando acaba a inspiração até começar a expiração. Então esse ponto médio,
Toda vez que você termina de inspirar, tem uma pequena pausa natural e depois começa a expiração. Vai observando esse que eu estou chamando de ponto médio aqui, entre a introdução, né, a introjeção do ar e também a exteriorização do ar. E você que está observando, percebe que você não precisa controlar o quanto de ar vai entrar ou vai sair. A respiração ela pode ser natural. Eu vou convidar também, como um outro exercício de presença, se você puder, com uma das suas mãos, colocar a mão em cima do coração. E se você precisar, você pode até pressionar, né? A gente falou um pouco de pressão hoje. Você pode pressionar um pouco seu coração, não no intuito de que ele sinta uma dor, mas só para você perceber os batimentos cardíacos. E você só vai contemplar, observar, veja se é possível para você perceber o seu coração bater. E aos poucos você vai deixando sua mão relaxar, descansando ela. E agora sim você faz. A gente vai fazer uma respiração bem lenta e profunda. Então, inspira, expande seu abdômen, expande o tórax, o peitoral. Observa aquela pausa que tem. E depois começa a soltar o ar, relaxando o peitoral, tórax e o abdômen. Faça mais algumas vezes esse movimento, prestando atenção quando você usa seu abdômen, quando você usa o tórax e o peitoral. Procurando expandir e esvaziar. Aos poucos você vai deixando de prestar atenção nesse movimento e novamente colocando a atenção nos seus pés. Veja se você consegue movimentar os dedos dos pés como se você estivesse quase que acariciando o sapato que você está ou o chão. Você pode pressionar um pouco seu pé contra o chão. E depois desse movimento, você vai indo para as suas mãos. Se você puder com as duas ou com uma delas, você fecha os seus dedos e pressiona um pouco seus dedos nas mãos, como se você quisesse mesmo apertar algo, como se estivesse segurando uma bolinha de tênis ou qualquer outra coisa dentro da palma das suas mãos, você vai pressionando e apertando, apertando cada vez mais. Percebe qual a sensação de estar nessa contração da sua mão. E agora solta. E vai deixando o movimento natural abrir a sua mão e percebe o sangue fluir na palma da sua mão. Percebe que para o sangue fluir não tem nenhum movimento que você precise fazer, é só observar. É só soltar a contração. Então, aos poucos, vai respirando de forma intencional, de forma natural.
quando for na sua hora, no seu tempo, você vai voltando. Se você perceber ainda que tem que fazer algum movimento para acordar o seu corpo, ou até mesmo se você estiver próximo de você uma água, você pode ir voltando sem pressa, percebendo que uma pausa, às vezes, de 3 minutos, por aí, ela faz uma diferença para você voltar ao seu estado cada vez mais de presença, percebendo que às vezes a gente está contraindo alguma parte também do nosso corpo sem perceber, né? E que quando a gente solta é um movimento um pouco mais fluido, um pouco mais natural, né? Então é legal às vezes só se perceber, não precisa fazer uma meditação formal no seu dia a dia. Mas às vezes você está sentado, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, só observa a sua postura, observa se tem alguma coisa que está te pressionando, ou você mesmo de maneira inconsciente. Vai lá, respira, ou se precisar, alonga, fica de pé, faz um movimento para que o fluxo ele volte a acontecer de uma maneira mais leve, mais natural. Certo, Cristi? Certo, pessoal? Certo, maravilhoso. Olha, e é isso que eu queria, a gente encerrando a nossa live, dizer isso que o Ju trouxe, né? Às vezes é 3 minutos. E esses 3 minutos muda essa vibração. E eu estou sentindo aqui comigo, com as pessoas que estão aqui, que vão chegar depois. É isso que, na verdade, faz essa diferença. Na biodança, a, a facilitadora nossa, né, que faz parte da metodologia, fala desse movimento da autorregulação, porque lá não tem uma respiração que não seja natural, né? Então a gente entra no fluxo e aprende a fazer essa autorregulação. É bem o que o Ju conduziu aqui. E esse movimento que eu amo também da yoga, né, da gente realmente contrair, 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 depois soltar e deixar e fazer isso também, gente, no corpo inteiro. É muito relaxante. E é isso, é pressão com consciência para a gente depois soltar o que não serve mais. Então, que a gente possa, essa semana, né, Ju, Uhum. realmente sentir o que eu estou introduzindo, introjetando na minha vida. Faz sentido continuar introjetando, introduzindo tudo que eu vejo, né? Usando até os nossos 5 sentidos mesmo, que eu como, que eu percebo, ou a gente pode soltar algumas introjeções que não servem mais. Muito bom. Já é um exercício que dá para observar e de repente, se você perceber que tem algum excesso, abrir mão, né, atualizar, fazer de uma forma diferente, também sem, me vem aqui a palavra, né, sem muita cerimônia, Sim, mas muito mais essa percepção natural de falar, nossa, talvez eu esteja exagerando aqui, então tudo bem, vou a partir de hoje aqui adotar uma nova ação, uma nova postura, e aí já tudo começa, né, também assim, e aí começa já a nutrir um novo hábito também, e aí deixar o convite também para quem está ao vivo e para quem ainda vai ver, se ficou curioso, pode me chamar, ou pode chamar a Cris para saber um pouco mais, né, a gente falar um pouquinho sim. mais do workshop aí do dia 24, que vão ser ações práticas aí para a gente ter mudanças vibracionais, tá bom? Maravilha. E quem quiser também, gente, seguir lá no link da bio, tem o grupo do Mentoria da Consciência, ali tem novidades que a gente Tá vai bom. colocando. A gente acompanha a semana, né? Amanhã é a semana do sentir, como é que está sendo essa casa 22 a introjeção, na quarta é do pensar, na quinta é do agir, e também para receber a notícia que em breve a gente vai colocar dessa masterclass, desse workshop, que vai trazer os movimentos essenciais do adulto saudável, né? Como é que a gente pode, com mais clareza,
praticar isso no dia a dia, considerando os níveis de consciência. E é Muito legal bom, né, falar Ju? também que a gente tem feito o resumo das lives e tá ficando tudo em PDF, né? Sim. Então, se você tem interesse também, a gente tem avisado no grupo, ou às vezes aqui pelos stories Sim. também. Então, é legal de estar no grupo por isso também. Maravilhoso. Que a gente quer agradecer aqui, queria agradecer a presença de todas as participações. Se fez sentido para vocês, a gente vai pedir para vocês encaminharem aquele aviãozinho ali que está no canto inferior direita. Essa live para outras pessoas, a gente vai deixar gravado aqui. E vão dando notícia. A gente adora também. Tem muita gente que consegue assistir agora, outros não assistem ao longo da semana, né, Ju? E a gente É, adora saber o que que marcou, o que que fez sentido, receber as clarezas, que às vezes só da gente trazer aqui a nossa experiência toca o outro, porque fica vivo, sai da teoria, é mais do que o conhecimento. A nossa intenção aqui é compartilhar vivências nossas, seja pessoal ou profissional, para contribuir com essa expansão de consciência da semana. Como é que a gente muda, né? As lives são mudanças vibracionais. Como é que eu consigo, com esse estímulo da live, mudar minha vibração, mudar a forma como eu chego no ambiente, a forma como ir pegando o exemplo da hoje da aula, né? Que eu entro ou saio com as introjeções que eu estou permitindo receber e muito mais. É isso, né, Ju? Vamos que vamos. maravilha, é isso. Vamos que vamos. Agradeço também e bora para a semana. Para semana intensa, cheia de novidades. Tô louca para te encontrar, porque a gente vai se ver ao vivo Sim, amanhã. Muito bom. sim, eu também. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a Cris. Vamos que vamos. Vamos que vamos, queridão. Beijão, ótimo Beijão. dia e até amanhã. Até Até. mais, querido. Tchau, tchau.